O relógio do tribunal marcava exatamente 10 horas da manhã quando Lorena Macedo cruzou a porta da sala de audiências. O barulho atraiu olhares discretos de quem já estava ali. Lorena era uma mulher de 40 anos que, naquele momento, carregava no corpo os vestígios de uma madrugada intensa. Médica de pronto-socorro e mãe de 2 filhos, ela não havia sequer voltado para casa. Lorena estava com o mesmo jaleco do plantão da noite anterior, agora com manchas de sangue em pontos visíveis, especialmente nos braços e na altura do peito. O tecido, amarrotado e úmido em alguns trechos, exalava o cheiro agridoce de hospital. O crachá ainda pendia da cintura. Os cabelos estavam presos às pressas em um coque improvisado, e a pele do rosto revelava o cansaço acumulado em 12 horas ininterruptas de trabalho. Lorena havia deixado o plantão logo após as 6 da manhã, momentos depois de reanimar uma criança durante uma cirurgia. Aquela imagem ainda dançava diante dos olhos dela enquanto caminhava pelos corredores do fórum, tentando respirar fundo e manter o equilíbrio emocional. Lorena sabia que aquele julgamento exigiria mais dela do que qualquer emergência hospitalar. O processo, movido pelo ex-marido, colocava em xeque sua capacidade de cuidar dos próprios filhos. A acusação era direta. Ele alegava que ela era emocionalmente instável e ausente. No entanto, não mencionava as noites mal dormidas, os turnos dobrados e o esforço diário para garantir o sustento das crianças que ela criava sozinha. Assim que Lorena alcançou o centro da sala, todos os olhares se voltaram para ela. Havia uma tensão silenciosa no ar, como se a presença dela ali, naquele estado, fosse um ato de afronta à formalidade esperada. Na mesa da frente, o juiz Humberto Torres ergueu os olhos por cima dos óculos. Com a postura ereta e o tom de voz seco, lançou a primeira crítica sem rodeios. Senhora Macedo, isto aqui é um tribunal, não um hospital. As palavras pairaram no ambiente como um julgamento antecipado. E Lorena, parada diante dele, piscou devagar, mas não baixou os olhos nem se curvou diante da crítica. Ela manteve a postura ereta e o olhar firme, como quem já havia enfrentado coisas piores do que palavras. Eu acabei de sair do hospital, Excelência. Vim direto para cá depois de um plantão de 12 horas. A resposta foi dita com clareza, sem pressa, mas com a convicção de quem sabia o peso de cada palavra. O som da voz dela reverberou pelas paredes da sala e um leve murmúrio correu entre os presentes. Alguns trocaram olhares, outros apenas abaixaram discretamente a cabeça como se fossem atingidos por algo que não esperavam ouvir. Lúcia Gouveia, advogada de Lorena, deu um passo à frente com a mão já estendida na direção do juiz. Ela tentou interceder com uma observação formal, mas não teve tempo de concluir. Parece que você está usando um pijama. Isso não condiz com o ambiente do tribunal. A voz do juiz soou mais ríspida dessa vez, e a frase foi como um empurrão seco no meio do ambiente já carregado de tensão. Lorena respirou fundo. As palavras a atingiram com força, mas ela não reagiu. Com ofensa. Em vez disso, ergueu o rosto e buscou os olhos do magistrado, sustentando o contato visual com firmeza. Com todo respeito, meritíssimo, eu adoraria ter tomado um banho e trocado de roupa. Essas roupas ainda estão sujas de sangue, e esse sangue não é meu, é de uma criança de 5 anos que eu ajudei a reanimar esta madrugada. Tive que escolher entre salvar uma vida ou trocar de roupa. Escolhi salvar uma vida. Cada sílaba saiu com a mesma calma de alguém que está acostumada a decisões imediatas entre a vida e a morte. Não havia drama na forma como ela falava, apenas a verdade nua de quem carrega o cansaço como costume. A sala ficou em silêncio. Não se ouvia nenhuma tosse e nenhum cochicho. Por um instante, tudo parou. O juiz Humberto Torres recuou levemente na cadeira. Surpreso, procurou algo para dizer, mas as palavras lhe escaparam. Pela primeira vez naquela manhã, ele não teve uma resposta pronta. Mesmo depois do confronto inicial, Lorena manteve a serenidade. Ela estava visivelmente exausta, mas não deixava que o cansaço diminuísse a firmeza de sua postura. As mãos, apoiadas discretamente sobre os joelhos,
Ainda traziam marcas de fita adesiva e resquícios de um soro que precisou remover às pressas no fim do plantão. O rosto exibia traços da maquiagem que não resistiu à madrugada, borrada nas pálpebras e nas laterais do nariz. Os cabelos, presos sem cuidado, escapavam em mechas desalinhadas, coladas pela oleosidade e pelo suor acumulado ao longo da noite. A doutora Lúcia Gouveia, sentada ao seu lado, voltou-se para ela por um instante. O olhar que lançou não era de pena nem de preocupação, mas de respeito puro. Havia ali a compreensão silenciosa de quem testemunhava uma mulher que se recusava a ceder, mesmo quando tudo parecia pesar contra ela. Você está indo bem. Vai dar tudo certo, ela disse, em apoio a Lorena. Na plateia, o silêncio se mantinha. Os rostos eram variados. Alguns eram de servidores do tribunal, acostumados a dias longos e burocráticos. Outros, curiosos atraídos pela audiência de guarda, e havia ainda os representantes da parte contrária, observando com atenção cada detalhe. Todos permaneciam imóveis, como se qualquer som pudesse quebrar o equilíbrio instável daquele momento. Apenas uma ausência era clara, a de Alan, o ex-marido de Lorena, que estava em uma viagem internacional. Ao fundo, uma mulher se inclinou discretamente para o lado, levantando o celular à altura do peito. Ela começou a gravar a discussão, sem anúncio nem autorização, movida por algo que ela mesma talvez não soubesse explicar, mas que a impulsionava a registrar o que via. O juiz Humberto Torres, percebendo o clima que tomava conta da sala, endireitou-se na cadeira. Ajustou os papéis à sua frente, engoliu seco e disse com a intenção de recuperar o controle. Esta corte não é palco para discursos sentimentais. Com o mesmo tom sereno e firme que já havia usado antes, a resposta de Lorena veio sem hesitação. Não vim dramatizar. Vim porque respeito este tribunal, mesmo que isso significasse chegar com a roupa de quem salvou um filho de outra mãe. A frase ficou suspensa no ar, atravessando a sala como uma sentença que ninguém ousava contestar. No entanto, do lado oposto do tribunal, o advogado do ex-marido de Lorena se levantou com calma, como quem prepara um ataque já ensaiado. O doutor César Vilela ajeitou os punhos da camisa sob o paletó e caminhou até o centro da sala com um leve sorriso de desdém nos lábios. Seus olhos analisaram Lorena por um breve instante antes de lançar a pergunta com frieza calculada. Senhora Macedo, confirma que trabalhou voluntariamente no turno da noite anterior, mesmo sabendo do julgamento de hoje? Lorena assentiu com um único movimento de cabeça. Sim. O Dr. Vilela não recuou. Deu mais um passo à frente, inclinando levemente o corpo como se quisesse empurrar as palavras diretamente contra ela. Então, priorizou seu trabalho? Neste caso, parece que você não se importa muito com seus filhos. Ainda assim, Lorena não recuou. Ela levantou o queixo, aproximou-se um pouco da borda da mesa e respondeu com a mesma firmeza que sustentava desde o início da audiência. Priorizei a vida de uma criança desconhecida. Porque, se fosse meu filho numa maca às 6 da manhã, eu esperaria que alguém fizesse isso também. Não escolhi entre minha profissão e meus filhos. Escolhi ser a mãe que eu gostaria que eles tivessem se precisassem de socorro. Sua voz não tremeu. Cada palavra foi dita com controle, mas havia uma emoção profunda escondida ali. Na sala, um murmúrio correu entre os presentes, como um sopro de espanto contido. Não era apenas o que ela disse, mas a forma como disse. O advogado manteve-se em silêncio por um instante, como se não esperasse por aquela resposta. A postura confiante deu uma leve fissura, quase imperceptível. E ali, por alguns segundos, foi Lorena quem ocupou o centro da cena. Mesmo após o impacto das palavras de Lorena, a audiência não perdeu sua atenção. Ainda de pé, o Dr. César Vilela tentou retomar o ritmo que havia planejado, mas sua voz já não carregava a mesma firmeza de antes. A confiança começava a escorregar pelas bordas de sua estratégia. Isso não justifica a negligência com as crianças. A frase saiu seca, em um tom mais defensivo do que acusatório. Era evidente que ele buscava reorganizar os argumentos, mas a resposta de Lorena não lhe deu espaço para recuperação.
Cada plantão meu mantém um teto sobre a cabeça dos meus filhos. Meu jaleco pode não impressionar, mas sustenta. Protege e paga a terapia que eles fazem desde que o pai deles saiu de casa. Ela falou sem elevar a voz, mas com uma firmeza que parecia emanar das camadas mais profundas do cansaço. As palavras dela vinham como constatação de quem conhece a própria realidade até nos detalhes mais duros. Com o martelo entre os dedos, o juiz Humberto Torres manteve a mão suspensa sobre a mesa por alguns segundos. Parecia prestes a interromper a discussão, declarando ordem, mas hesitou. Seus olhos, até então fixos com severidade em Lorena, baixaram por um instante. Quando voltaram a se erguer, não traziam mais o julgamento frio de antes, mas uma inquietação silenciosa, como se algo nele também estivesse sendo desafiado. Mesmo com a tensão ainda pairando no ar, Lorena permanecia concentrada. Seus olhos voltavam com frequência ao relógio na parede, contando mentalmente os minutos que restavam. Ela precisava sair dali a tempo para buscar as crianças na escola, e esse compromisso, embora simples, era uma prova clara de tudo o que estava em jogo naquela manhã. Na plateia, os olhares que antes a mediam com desconfiança, agora carregavam outra tonalidade. Já não havia julgamento nos rostos ao redor, mas uma espécie de respeito silencioso, como se todos tivessem sido atravessados, pouco a pouco, pela verdade crua que Lorena oferecia a cada resposta. Lúcia, advogada de Lorena, se levantou, rompendo brevemente o silêncio e se dirigiu ao juiz com um pedido direto. Meritíssimo, peço permissão para convocar uma testemunha, ela disse. Permissão concedida, respondeu o juiz. Foi então que a porta lateral do tribunal se abriu. Todos os olhares se voltaram naquela direção e uma figura inesperada surgiu. Vestindo um terno impecável e caminhando com passos firmes, entrou na sala o doutor Cláudio Nogueira, diretor do hospital onde Lorena trabalhava. A presença dele provocou um leve murmúrio entre os presentes, mas nada se comparava à reação de Lorena. Surpresa, ela arregalou os olhos por instinto, pois não sabia que ele viria. Lorena ficou imóvel por um instante, tentando entender se aquilo era real. Cláudio caminhou até o banco das testemunhas com a segurança de quem sabe o que veio fazer. Sua expressão era sóbria, mas havia convicção em cada gesto. O juiz Humberto Torres, mantendo o tom protocolar, autorizou o juramento e indicou que ele poderia iniciar seu depoimento. Lorena ainda o observava em silêncio, com um misto de apreensão e gratidão contida. Até aquele momento ela havia enfrentado tudo sozinha. A chegada de Cláudio mudava o ritmo daquela audiência e ela sabia disso. O Dr. Cláudio não carregava pastas nem precisou consultar documentos. Parado no centro da sala, com o terno bem alinhado e as mãos unidas à frente do corpo, iniciou seu depoimento com a voz firme, sem qualquer sinal de hesitação. Estou aqui para esclarecer o que Lorena Macedo representa para o meu hospital. Seu jaleco sujo foi visto como sinal de desleixo, mas é a prova de algo que poucos compreendem. A atenção da sala se voltou completamente para ele. Ela é a profissional chamada quando os outros médicos não sabem o que fazer. É ela quem segura as mãos de crianças morrendo enquanto os pais não chegam. É ela quem abriu mão do próprio almoço por quase um mês para que não faltasse comida para a equipe de enfermagem. Um novo silêncio tomou conta do tribunal. Havia respeito na forma como todos o escutavam, como se cada frase desenhasse uma nova compreensão sobre quem estava sendo julgada ali. Então, Cláudio deu um passo à frente e completou com o mesmo tom sereno, mas agora com um leve traço de emoção na voz. Lorena não veio vestida assim por desrespeito. Ela veio direto do hospital após salvar uma criança e ainda por cima está sendo obrigada a lutar pela guarda dos próprios filhos. O juiz Humberto Torres, que até então mantinha as mãos firmes sobre os documentos à sua frente, ajeitou-se na cadeira com uma lentidão que não passava despercebida. Por um breve instante olhou para Cláudio, depois para Lorena, mas não disse nada. O doutor Cláudio Nogueira manteve os olhos voltados ao juiz e retomou a fala com ainda mais firmeza do que antes. Sua voz, sem pressa e sem esforço, atravessou o silêncio com autoridade.
Se isso for desrespeito, então recomendo que todos os juízes visitem um pronto-socorro numa sexta-feira à noite. Ele finalizou. Naquele momento, ninguém reagiu. Não houve nenhum sussurro e nenhum movimento de incômodo ou reprovação. O silêncio foi absoluto, mas dessa vez não por constrangimento, e sim pelo impacto daquelas palavras. Em seguida, Cláudio retirou do bolso interno do paletó um envelope branco, já parcialmente dobrado pelas mãos que o carregaram até ali. Caminhou com passos contidos até o juiz e entregou a ele uma carta, escrita à mão, pelos pais da criança salva por Lorena naquela madrugada. A carta era simples. Nada ali tentava impressionar. Mas o conteúdo, lido em voz baixa pelo juiz, era claro como o próprio gesto. Se não fosse o trabalho de Lorena, nosso menino não estaria respirando. Ela merece a guarda dos filhos por salvar tantas vidas. Emocionada, Lorena levou a mão aos olhos. Ela não chorava por descontrole, mas por algo mais íntimo e difícil, de nomear. Pela primeira vez em muito tempo, alguém dizia por ela o que ela não conseguia mais repetir em sua própria defesa. Alguém havia enxergado seu esforço sem que fosse necessário justificá-lo. O juiz Humberto Torres recebeu a carta com as duas mãos e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não fez anotações, nem devolveu comentários, apenas abaixou o olhar. Depois, com a voz protocolar e contida, anunciou: "Esta sessão entra em recesso." E assim, sem alarde, a audiência foi suspensa por meia hora, mas ninguém se levantou de imediato. Era como se todos ainda estivessem processando aquilo que acabou de acontecer. Durante o intervalo, os corredores do tribunal pareciam tomados por uma pausa diferente daquela que costumava marcar os reveses processuais. Não se ouvia discussão sobre artigos legais, estratégias de defesa ou possibilidades de reversão da guarda. O centro das conversas era outro. Todos comentavam sobre a mulher de jaleco manchado de sangue, a médica que, mesmo esgotada, havia enfrentado o julgamento com uma dignidade impossível de ignorar. Lá fora, a movimentação era ainda mais incomum. O vídeo com a fala de Lorena já circulava pelas redes sociais e havia viralizado em poucos minutos. Dezenas de profissionais da saúde começaram a se reunir diante do prédio. Havia médicos de diferentes regiões da cidade, socorristas e técnicos de enfermagem chamando atenção entre a multidão crescente. Alguns haviam saído direto do plantão, ainda com os jalecos amassados ou os macacões marcados por fuligem e suor. Estavam ali por espontaneidade, unidos não por convocação, mas por identificação com a história de Lorena. Enquanto isso, no interior do prédio, o juiz Humberto Torres permanecia sozinho em seu gabinete, com a luz do monitor iluminando o rosto sério e imóvel. Com os óculos apoiados mais abaixo no nariz, Humberto relia lentamente a transcrição da audiência, mas, dessa vez, não lia com os olhos de magistrado. Ele pensava nos próprios filhos e na forma como havia reagido quando Lorena entrou na sala, sentindo agora o peso de ter lido uma mulher pelo jaleco e não pela história. Quando a sessão foi retomada, o clima dentro da sala de audiências já não era o mesmo. O local estava completamente lotado pelos profissionais de saúde que decidiram demonstrar apoio. Era tanta gente que não foi possível acomodar todos dentro da sala. Então, o juiz Humberto Torres entrou com passos lentos e postura ainda firme, mas havia algo diferente em seu semblante. Além da surpresa pelo aumento expressivo de pessoas na plateia, a rigidez que marcava sua presença até aquele momento cedeu espaço a uma expressão mais contemplativa, como se algo em sua convicção tivesse se deslocado discretamente durante o recesso. Ele se sentou com calma, ajeitou os documentos sobre a bancada e, quando falou, sua voz já não soava mecânica nem distante. Tinha peso, mas também humanidade. Antes dos argumentos finais, revisei os registros. Senhora Macedo, suas palavras me tocaram profundamente. Este tribunal costuma prezar pela aparência, mas hoje fui lembrado de que o verdadeiro decoro é sacrifício sem queixa. A sala se manteve em silêncio absoluto, mas era o tipo de silêncio que carregava a expectativa. O juiz então virou-se para a plateia,
com os olhos percorrendo lentamente os rostos atentos. Sua voz se elevou apenas o suficiente para que cada canto do ambiente pudesse ouvi-lo com clareza. Que sejam retirados dos autos todos os comentários feitos sobre a vestimenta da senhora Macedo. Eu peço sinceras desculpas. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala, como uma onda impossível de conter. Era uma quebra de protocolo completamente inesperada. O juiz continuou, agora com os olhos fixos nos papéis à sua frente, embora suas palavras não exigissem leitura. Hoje vimos pessoas bem vestidas sustentando mentiras, enquanto uma mulher, com sangue na roupa, foi repreendida por não ter tempo de se trocar após salvar uma vida. Neste momento, ele encarou seriamente o advogado do ex-marido de Lorena. Ao ouvir as palavras do juiz, Lorena permaneceu imóvel. Por um instante, sequer piscou. Não era surpresa o que sentia, nem alívio imediato. Era algo mais profundo, como se o corpo precisasse de tempo para entender que, finalmente, alguém a havia escutado de verdade. Ao lado dela, a doutora Lúcia Gouveia se levantou com firmeza. Com o rosto sereno e a voz segura, voltou-se ao juiz. Excelência, minha cliente já apresentou sua defesa através de ações, disse com o rosto sério. Em seguida, algo inesperado começou a acontecer. Um a um, os presentes se levantaram. Servidores do tribunal, médicos e enfermeiros demonstraram apoio a Lorena em um gesto espontâneo e natural. Entre os que se levantaram estava o doutor César Vilela. Uma expressão abalada. O advogado caminhou até o centro da sala. Já não havia vestígio do tom arrogante de antes. Diante de todos, ele parou e falou com sinceridade rara em espaços como aquele. Eu retiro meu argumento final. O senhor Alain Ribeiro não está presente e, como seu procurador, não vejo sentido em seguir com a acusação. Senhora Macedo, eu realmente estava errado. A frase, curta e direta, foi recebida com silêncio respeitoso. Não houve aplausos nem reações exageradas, mas apenas o peso do reconhecimento ecoando no ar. O juiz Humberto Torres assentiu com a cabeça, e sua decisão veio em seguida, clara e definitiva. A guarda total das crianças permanece com a senhora Lorena Macedo. Não há qualquer evidência legal ou moral de que esses filhos seriam melhor cuidados em outro lar. Se quisesse a guarda dos filhos, o senhor Alain Ribeiro deveria estar aqui. Este tribunal reconhece sua estabilidade, sua força e sua coragem, Lorena. Lorena fechou os olhos e respirou fundo. Ali, naquele instante, ela entendeu que aquela não era uma vitória forçada por argumentos técnicos. Pela primeira vez, não era defesa, era reconhecimento. Após o fim da sessão, as notícias se espalharam com a mesma velocidade de tudo o que carrega verdade. Lorena se emocionou ao ver a quantidade de profissionais da saúde que apareceram para demonstrar apoio. Ela tentou fazer um discurso de agradecimento em frente à escada do fórum, mas estava tão emocionada que não conseguiu falar. Em poucas horas, os principais portais do país exibiam a imagem de Lorena Macedo com o jaleco manchado de sangue e o olhar emocionado em frente aos colegas de profissão, estampando manchetes que pareciam saídas de um roteiro de cinema. Médica. Enfrenta juiz e emociona o país. E ela salvou uma vida antes de lutar pelos próprios filhos. Eram replicadas em sites, redes sociais, grupos de mensagem e telejornais. Algumas hashtags começaram tímidas, mas logo tomaram proporções inesperadas. Orgulho por Lorena e saúde humanizada viraram o assunto mais comentado das redes sociais e passaram a acompanhar fotos de outros profissionais da saúde, que publicavam imagens de seu próprio dia a dia como forma de apoio e reconhecimento. Em poucos dias, ficou claro que o impacto não se restringiria apenas aos corredores dos hospitais. O Museu de História da Medicina, um dos mais respeitados do país, entrou em contato com Lorena por meio de sua advogada. Eles queriam incluir o jaleco usado por ela naquela audiência em uma exposição permanente sobre figuras que, com gestos simples e corajosos, haviam transformado a percepção coletiva de heroísmo. O jaleco seria exibido ao lado de objetos
que pertenceram a médicos, enfermeiros e outros profissionais reconhecidos por seus serviços à sociedade. Ao receber o convite, Lorena hesitou. Não por vaidade, mas por humildade. O jaleco ainda estava no fundo do cesto de roupa suja, dobrado com cuidado, como se guardasse nele o peso simbólico daquele dia. Ela o lavou à mão, sem pressa, como se em cada mancha removida também estivesse liberando algo de dentro de si. Depois o dobrou com atenção, colocou em uma caixa simples e o enviou ao museu. Apesar da repercussão, Lorena não se afastou da rotina que sempre a definiu. Ela recusou entrevistas, evitou os convites para palestras e voltou aos corredores do hospital como se nada tivesse mudado. Lorena assumiu seus plantões com o mesmo compromisso de antes, ouvindo histórias, acalmando mães, monitorando sinais vitais e dando apoio aos pacientes nas longas madrugadas do hospital. A atenção do público não alterava a forma como ela enxergava o próprio trabalho. Foi só semanas depois, ao fim de uma tarde comum, que algo diferente chegou até ela. Isabela e André, seus filhos, entraram pela cozinha segurando um panfleto. Colorido nas mãos. O papel, amarrotado e levemente sujo de tinta, trazia um anúncio da escola sobre um evento oficializado pela prefeitura. Mãe, a escola vai ter o Dia Lorena Macedo. É verdade isso? E Isabela perguntou com os olhos arregalados de surpresa e admiração. Lorena, de costas, servia o café em uma caneca. Ao ouvir a pergunta, virou-se com um sorriso calmo e colocou o café na mesa. Sim, querida, é verdade. Você só pode estar brincando. Fizeram um dia com seu nome? Perguntou André, agora segurando firme o panfleto como se ele fosse algo sagrado. Com uma leveza que nascia da certeza, Lorena sentou-se devagar e olhou nos olhos dos filhos. Esse dia não é para mim. É uma homenagem a quem cumpre seu dever, mesmo quando está exausta. A resposta foi simples, mas cheia de sentido. Isabela e André a abraçaram com força, apoiando o rosto no ombro da mãe. Depois, com a voz embargada e um sorriso tímido, Isabela disse: Quando eu crescer, quero ser médica e usar jaleco igual você. Eu também, mãe. Quero salvar a vida das pessoas assim como você faz, disse André. Lorena sorriu de novo e respondeu, com uma tranquilidade que parecia atravessar gerações. Sejam quem vocês quiserem, meus amores. Só nunca deixem de estar presentes para quem precisa.